Olha, eu sei que muita gente quis fazer intercâmbio para fora do Brasil, mas sempre teve dúvida de como que é essa experiência. E por isso que eu tô trazendo hoje para vocês um pouquinho da minha experiência fazendo intercâmbio nos Estados Unidos pela primeira vez. Roda aí. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência lá no intercâmbio. Eu já deixei para vocês num outro vídeo aqui como é que foi o processo de chegar até o intercâmbio. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima e aí você assiste lá como é que foi os preparativos até chegar nessa viagem que eu vou contar para vocês a partir de agora. Eu saí de Florianópolis, que foi de onde saiu meu voo internacional. Eu morava em Balneário Camboriú, e aí você pega o voo de Florianópolis até São Paulo, de São Paulo para Miami e de Miami para Chicago. Não foi fácil, hein? Você imagina eu saindo pela primeira vez do Brasil, viajando internacionalmente, assim, sozinho, com a cara e com a coragem, e fui. Peguei o meu voo tranquilamente até ali a ponte aérea, São Paulo, etc e tal. Não foi o mais difícil. Agora, quando eu cheguei em Miami, foi um caos. Eles deixam no avião um papelzinho que é uma declaração que você tem que fazer para o governo americano, que você não está trazendo sementes contrabandeadas, animais exóticos, enfim, burocracias, né? A não ser que você esteja levando algum animal selvagem na sua mala, você não tem por que se preocupar. Então, basicamente é você marcar ali não, e você entrega isso na sua imigração. Só que na hora que estavam dando esse papelzinho, eu não sei se eu dormia, mas eu não recebi esse papel. E aí desembarquei do avião e tinha que fazer a minha conexão em Miami. Mas antes de você fazer conexão, você tem que passar pela imigração. E aí era uma fila enorme para você passar pela imigração. Na fila onde eu estava, eu vi que tava todo mundo com esse papel na mão, que eu não sabia que você tinha que entregar. E aí eu comecei a notar que todo mundo tava entregando esse papel no guichê. E aí, mas quando eu notei, eu já tava quase na minha vez. Aí eu falei, gente, eu vou precisar desse papel. Aí eu virei para trás e achei uma bancada com vários desses papeizinhos. Falei, não, beleza, tem um papel ali. E aí fui deixar lá na imigração, ok, fizeram as perguntas que precisam fazer, o que você vai vir fazer aqui, vai ficar quanto tempo, olham, cruzam as informações e você passa, ok. Até aí tava tudo bem, só que eu perdi tanto tempo nessa fila aí fazendo esse negócio do papelzinho, que quando eu fui fazer o meu check-in do voo, a menina falou pra mim, o seu voo tá saindo. Eu falei, eu sei. Ela falou, eu estou falando sério. Seu voo tá saindo agora, se você não correr, você não vai pegar. Aí eu falei, então tá bom. Peguei meu passaporte, a passagem que ela me deu e saí correndo. E correndo pra onde, né? Que direção? Aquele aeroporto de Miami é enorme, é um dos maiores aeroportos aqui dos Estados Unidos. E eu só sei que eu comecei a correr, e aí eu olhava o portão enquanto eu corria e eu não conseguia ver, gente, mas pra que lado que é? E aí tinha alguns momentos que tinha umas bifurcações, assim. E eu falava, gente, pra onde que eu vou agora? Correndo e tentando pegar o meu voo pra Chicago. Eu consegui chegar no portão que era o último, tinha que ser, né? O último portão para eu poder embarcar. E aí, quando eu cheguei lá, eles estavam fechando a porta. Eu juro pra vocês, a porta estava sendo fechada quando eu cheguei e falei, não, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Então eu fui pra Chicago, cheguei lá muito feliz e eu tinha me programado pra ficar 3 dias lá em Chicago, conhecendo a cidade. Tava super empolgado, né? Primeira vez saindo do Brasil, queria fazer esse passeio antes mesmo de chegar lá em Portage, Wisconsin, que é onde eu ia fazer o meu intercâmbio. Aliás, gente, eu acho que eu não falei isso pra vocês no outro vídeo. Por que que o intercâmbio acontece em dezembro? Porque é na época em que várias estações de esqui estão recrutando pessoas para trabalhar e coincide com o período de férias no Brasil, que são as nossas férias de verão. Então, por isso, esse mercado de intercâmbio é muito forte de dezembro a fevereiro. São esses 3 meses, por ser o inverno dos Estados Unidos, e a gente está de férias no Brasil, férias escolares. Porque esse intercâmbio, como eu falei para vocês no outro vídeo, você precisa estar matriculado na faculdade, né? Existem outros tipos de intercâmbio, de trabalho aqui, inclusive a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Eu quero trazer para vocês aqui alguns convidados para falar, inclusive de au pair, né? Aí para as meninas, meninos também que querem vir trabalhar aqui como babá, cuidando de criança, também é uma coisa super interessante que a gente vai trazer para vocês aqui. Mas esse meu intercâmbio era para trabalhar na tal estação de esqui. No meu intercâmbio lá no Cascade, eram mais ou menos 40 internacionais. Então mais ou menos 20 brasileiros, 10 peruanos e 10 argentinos, mais ou menos.
e a gente morava todo mundo no housing. Todo mundo do intercâmbio compartilhava esse housing, né, que era um motel, que é diferente do motel que a gente tem no Brasil, obviamente, mas era muito legal porque a gente convivia com um monte de culturas ali diferentes da nossa, mesmo até dos brasileiros, porque tinha gente de várias partes do Brasil. Tinha pessoal do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e do Peru e da Argentina também. Então era muito legal, a gente aprendia de uma vez só inglês, espanhol e conhecia um monte de gente de várias partes do mundo. E aí, gente, eu cheguei lá super cedo, era mais ou menos novembro, dia 20 de novembro. Porque dependendo da sua função, eles vão te dando uma determinada data pra chegar. E aí, como ainda não tinha nevado, acho que levou umas 2 semanas mais ou menos pra estação de esqui abrir. E aí sim, de fato, a gente começou a trabalhar. Agora eu vou contar pra você como é que foi um pouquinho da experiência no trabalho e como é que seriam outras posições dentro dessa mesma estação de esqui. Eu falei pra vocês no outro vídeo que eu fui contratado para trabalhar de guest service. O guest service trabalhava na neve, esse era um lado super negativo, que depois eu fui ver o porquê. Realmente é muito frio, principalmente quando chega janeiro, as temperaturas lá caem, ficam sensação térmica próxima de menos 20, menos 30 graus. Eu cheguei uma vez a passar muito mal numa noite que tava nevando, tava muito frio, eu não consegui trabalhar mais do que 1 hora, porque eu simplesmente não aguentava o frio. E olha que eu ia trabalhar, gente, com 8 camadas de roupa, você não acredita? Era a camiseta por baixo, aí uma camisa de manga comprida, uma blusa, aí eu colocava uma jaqueta, uma outra jaqueta por cima e por fim a jaqueta que eles tinham, que era oficial do uniforme, que era uma jaqueta super quente, né? Deveria esquentar, mas gente, não dava. Calça pelo menos umas 3, né? E às vezes nem isso aguentava, gente. Era muito frio. Outras funções que você podia desempenhar na estação de esqui: cozinha, você frita hambúrguer, faz pizza, monta pizza na verdade. Então um serviço bem básico de lanchonete. Caixa, um emprego excelente, você trabalha lá dentro, no aquecedor, só vendendo tickets. E o melhor, quando você não tem nada para fazer lá no Ticket Sales, você não tem que fazer nada, porque você depende justamente dos clientes vindo para comprar os tickets. Então em dias mais calmos, mais tranquilos, você ficava lá de bobeira sem ter que fazer muita coisa. Diferente, por exemplo, da cozinha, onde você precisava arrumar alguma coisa para fazer, você só não podia ficar parado. Outra função também assim era janitor, você podia cuidar da limpeza, limpar banheiro, limpar a cozinha, enfim, trocar lixo, etc e tal, o trabalho comum de um janitor. E tinha também o Ski Rentals. O Ski Rentals, você trabalhava numa espécie de uma loja ali com vários equipamentos de esqui, snowboard, você aluga para os clientes, tem que organizar a loja. Essas são basicamente as áreas em que você pode atuar nesse intercâmbio. Todas essas funções recebiam absolutamente o mesmo salário. E olha que naquela época, gente, não sei como está hoje, mas o salário mínimo de Wisconsin, porque cada estado aqui tem a sua base de salário mínimo, o de lá, na época, era 7,25 a hora. Então era isso que todo mundo recebia, o salário mínimo, e a gente recebia a cada 2 semanas. Apesar de parecer um valor bem baixo, né? Se você for comparar aqui, por exemplo, em Nova York, a hora mínima é $15, pelo menos o dobro do que isso. Mas aqui em Nova York também você tem muito mais custos, né? Diferente lá de Portage, a gente gastava pouquíssimo. Laticínios lá não tem imposto. $50 no Walmart, você fazia compras pro mês inteiro. Então é muito relativo quanto você pode ganhar. Lá em Aspen, por exemplo, as pessoas ganhavam mais, os salários eram mais altos, mas também exigiam um nível maior de inglês, o aluguel era caro. Então tudo isso você tem que pesar, colocar na balança para ver o que é o melhor para você. Eu adorei Portage por causa disso, mesmo se fazendo pouco dinheiro, esse dinheiro rendia muito, né? Então a gente acabava gastando com viagem, com compras, com um monte de coisa legal que a gente fez por lá durante esses 3 meses do intercâmbio. E aí, gente, eu tô mostrando para vocês algumas fotos desse meu primeiro intercâmbio lá no Cascade. A gente fazia muita festa lá, a gente tinha uma área comum onde a gente morava, né? Então a gente sempre se reunia lá pra fazer festa, no mínimo 1, 2 vezes por semana. Era super legal, até porque não tinha mais muita coisa o que fazer lá em Portage, né? Como, por exemplo, ir em bares. A gente não podia, eu pelo menos não podia, porque eu não era maior de idade, mesmo tendo 20 anos na época. Nos Estados Unidos você só é considerado maior de idade com 21. Mas a gente também nunca deu bola, porque a gente sempre fazia as nossas festinhas por lá, então era sempre muito divertido. E a gente passeava também, né? Nos nossos day offs a gente combinava ali com a galera, que dia que você tá de folga, você tá de folga. Juntava os amigos, alugava um carro e a gente ia para outras cidades, como foi Wisconsin Dells,
que é uma cidade super turística lá de Wisconsin. É a maior concentração de parques aquáticos internos do mundo, é lá em Wisconsin Dells. Muito brasileiro lá trabalhando também em Wisconsin Dells, mas eles reclamavam, por exemplo, que eles não estavam fazendo muita grana lá, que estava meio parado, que eles não estavam com muitas horas, diferente da gente lá no Cascade, que a gente estava trabalhando muito, inclusive mais do que deveria, fazendo overtime. Eu, quando cheguei em Portage, de quando a estação de esqui abriu, que foi ali o começo de dezembro, eu não parei durante 20 dias, mas é porque eu queria. Eles me ofereciam, coloca pra trabalhar, eu quero trabalhar, porque eu queria fazer grana. Trabalhei no Natal, trabalhei no Ano Novo, mas lá pra gente não fazia muita questão de muita coisa, porque a gente foi lá justamente pra isso, né? E quem tá na chuva é pra se molhar. O dia a dia da estação de esqui é muito interessante, você acaba fazendo parte daquele universo ali e conhecendo também os seus colegas de trabalho locais dos Estados Unidos, que você acaba fazendo uma amizade ali com eles, aliás, é com quem a gente mais fala inglês, porque não é tanto no trabalho, eu imaginava que fosse, mas não é tanto lá no trabalho mesmo que você vai conversar em inglês com alguém, porque mesmo numa função como guest service, onde eles podem vir me pedir alguma informação, essa troca de ideia é muito rápida e muito rasa, não tem uma conversa, não tem um aprofundamento. Então quando você faz uma amizade lá com o americano, é aí que você começa realmente a desenvolver as suas habilidades de comunicação em outro idioma. E aí, o que mais eu posso contar pra vocês? Tinha as peculiaridades lá de Portage, que era uma cidade muito pequena, tinha 5.000 habitantes, então assim, o pessoal da cidade mesmo, a gente basicamente nem conheceu, né? Não tem assim um lugar que você vai, você conhece todo mundo, ainda mais em janeiro, onde tá todo mundo muito bem trancado dentro de casa, porque tá frio pra caramba. Então o nosso universo se resumia realmente à estação de esqui, e você vive aquilo muito intensamente. São 3 meses, uma galera vivendo aquilo tudo junto com você. A gente sempre brincava que parecia muito o Big Brother ou um desses reality shows de confinamento, porque é verdade, a gente tinha que conviver com pessoas que você nunca tinha visto na vida, passar esses 3 meses juntos, sem poder eliminar ninguém, né, o que é bem mais difícil do que pelo menos lá na casa do BBB de quem você não gosta, você volta pra sair, e lá não, a gente foi obrigado a conviver com as diferenças, a gente aprendeu muito, e o mais importante, né, gente, as amizades que a gente leva pra vida, inclusive gente que eu já fui em casamento, aliás, do Cascade eu já fui em 2 casamentos, já fui visitar meus amigos no Rio várias vezes, encontrar o pessoal, eu já encontrei gente, intercambista que viajou comigo aqui em Nova York, na Macy's. Eu tava um dia do nada andando e aí nos esbarramos lá, ele falou que tava vindo passar a lua de mel dele aqui. Olha só que legal, então é uma coisa que você vai levar pra sua vida. E o mais importante de você fazer esse visto J1 é que ele vai te dar um número de seguro social, que é o número que você usa para absolutamente tudo aqui nos Estados Unidos, abrir conta em banco, para você pagar suas taxas, você precisa desse número para trabalhar aqui legalmente. E fazendo esse intercâmbio de trabalho com o visto J1, você tem acesso a essa ferramenta fundamental para trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão curtindo essas séries aqui de vídeos, de eu contando as minhas experiências pelos Estados Unidos, comenta aqui o que mais que você quer ver, qual que vai ser o próximo assunto que eu tenho que tratar com vocês aqui. E eu vou ficar esperando vocês no nosso próximo vídeo semana que vem. Eu vou lançar para vocês mais um parque temático de Walt Disney World. Semana que vem vai ser o Animal Kingdom, hein? Então, ó, tá imperdível, você não pode deixar de assistir. O Expedição de Rua semana que vem tá sensacional. Eu espero você na próxima sexta-feira. Um beijão, até mais. Tchau!